Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos nessa maratona na genealogia. Hoje a gente vai findar em Jacó, mas ainda temos alguns versos para ler e 2 gráficos para que você possa ter um entendimento melhor. Isso é de suma importância. A nação de Israel, o povo judeu, são os únicos que têm detalhadamente a sua genealogia na Bíblia. Por quê? Porque é de suma importância para nós estudarmos. Então veja aí Gênesis capítulo 11, verso de número 19, finalzinho da genealogia para chegarmos em Abraão. Diz assim, ó: E viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou Serug. E viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou Naor. Olha, esse nome já é conhecido. E viveu Serug depois que gerou Naor 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou Terá. Naor, avô de Abraão. Terá, pai de Abraão. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou Abraão, Naor e Arão. Nós estamos aproximadamente 1950 anos a 2000 anos pós-criação, pós-Adão. Cerca de 2000 anos da história. Nós temos agora 20 gerações de Adão até Abraão. Aí você tem o verso 27. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Nós temos aqui mais uma sequência, tem uma parte de geografia aqui que nós vamos voltar para ver esse texto depois, dentro ainda do assunto Israel. Mas chegamos agora no patriarca. Eu quero mostrar esse gráfico aí, slide número 16, o gráfico de Noé, que nós vimos ontem, Sem, Cã e Jafé. Ontem nós paramos aí, na genealogia de Sem, nós paramos em Peleg. Hoje nós lemos aqui no texto bíblico de Gênesis 11, Reu, Serug, Naor e Terá. Aí lá embaixo do gráfico, você encontra lá Terá e a distribuição agora, 3 filhos, exatamente como o texto bíblico diz aqui no verso 27. De Terá vieram Abraão, Naor e Arã, 3 filhos de Terá. O último lá, Arã, é o pai de Ló, e Ló é o pai dos Moabitas e dos Amonitas, que está aí no gráfico. Vocês conhecem aquela história das filhas de Ló. Os Amonitas e os Moabitas são arquirrival de Israel. De Naor veio Betuel, Labão, que veio Rebeca, que casou com Isaac. E de Abraão veio quem? Isaac, que veio Jacó, Esaú, e aí nós vamos ver a história linda de Jacó. Jacó, ele teve filho com 4 mulheres. A primeira, Lia. Ele teve 4 filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Depois ele teve mais 2 e uma filha. Então foram no total 7. Mas na primeira remessa, 4. Depois ele teve filhos com as concubinas. Com Zilpa veio Gade e Asser, e depois com Bila, Dan e Naftali. Depois ele teve filhos com Raquel, a que ele tanto amava, qual nunca demonstrou amor por ele. Nasceu José e Benjamim. São as 12 tribos de Israel, e ninguém muda isso até hoje. E esta geografia, essa distribuição está no livro de Josué. A geografia bíblica está lá. Josué brigou, guerreou e defendeu as terras de Israel e distribuiu exatamente na geografia que está lá, e ninguém pode mexer, porque foi Deus que quis assim. Por isso Deus diz, Zacarias 2,8, a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode mexer com a menina dos olhos de Deus. Agora, nesse gráfico aí, no meio, Noé, nós temos Cã. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Nós temos Cã. Não vou ler Jafé, mas Cã eu quero ler. Essa sequência aí, ó. Veio Cuxi,
Mizarim, Put e Canaã. Aí olha na sequência, um pouquinho mais abaixo. Sidom, Et, aí vieram quem? Zebuseus, Amorreus, Gigaseus, Aveus, Arqueus, Sineus, Zamareus, Avardeus e Amarteus. Você lembra quando você lê na Bíblia esses nomes? Algo familiar quando você lê a Bíblia? São arqui e rival de Israel. Vem de Noé, mas não de Sem, da linhagem de Cã. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem é a genealogia que vem Davi, que vem o nosso Salvador Jesus Cristo, que vem Abraão, Isaac e Jacó. Agora a genealogia de Cã vem esses monte de inimigos de Israel. Imagina. Vou mostrar para você um próximo gráfico dentro da genealogia, não do que nós estamos vendo hoje, mas para o futuro, só para você já ir sabendo. De Abraão nasce Isaac e Jacó. Só que você lembra que Abraão teve outro filho chamado Ismael com Agar? Os ismaelitas são os árabes, arqui-inimigos de Israel. Quando agora Rebeca, a nora de Sara, de Abraão, quando ela tem um filho, vieram gêmeos, Isaque e Esaú. Então você vê lá em cima, Abraão teve o filho Ismael, Abraão teve Isaque e Abraão teve Esaú. De Esaú vieram os Edomitas, arqui-rival de Israel. São aquelas nações que estão em volta de Israel. É o mundo árabe todos, os muçulmanos que são contra o Deus de Israel, que eles são contra a Torá. Eles têm o seu próprio livro, eles têm o seu próprio manual, eles não aceitam a Torá, eles têm o Alcorão. Eu tenho um Alcorão, eu já li parte dele, não li completo, mas li boa parte dele, 70% do Alcorão, pesquisei. Então estes são inimigos de Israel. Então você começa a enxergar um pouco diferente a nação de Israel. Nós veremos o tamanho geograficamente de Israel, 20 mil quilômetros quadrados, perto do Brasil, 8 milhões o Brasil. Perto de Sergipe, 22 mil metros quadrados, o menor estado do Brasil. Israel é pequeno demais, mas nós veremos que é uma potência. Nós veremos quantos prêmios Nobel Israel já ganhou. Não perca esses dias as meditações. Com certeza vai te alimentar muito as informações. São muitas que nós temos pela frente para te passar. Eu espero que alimente sua fé, sua crença, e que você passe a olhar Israel de uma maneira diferente da maneira bíblica. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela bênção de poder falar da nação de Israel. Continua nos ajudando a crescer no conhecimento e na graça. Derrama tuas bênçãos, ó Deus, sobre todos aqueles que estão orando por Israel. Sê com toda aquela guerra, Pai. Ajuda-os. Tu sabes todas as coisas. Mas abençoa, Deus, cada pessoa que intercede nesse momento. Essa é a tua promessa e nós cremos. Assim eu te peço, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.